Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Jesus era um homem de oração. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quais são os vendavais que hoje joga a barca da nossa vida para um lado e para o outro? Deus está conosco. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. O nosso Deus desafia a lei da gravidade. Para Deus nada é impossível. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Quantas vezes também ficamos com medo ao longo da vida? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Ele diz para ti e para mim, para nós: não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Nós também queremos ir ao encontro de Jesus. Caminhando sobre as águas, Jesus respondeu: vem, vem, Pedro. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Hoje nós também queremos gritar: Senhor, salva-me, salva a minha casa, a minha família, salva-me, salva, Deus, os meus amigos, os meus parentes, salva o mundo, o Brasil, as pessoas que estão em guerra, os países. Deus, salva-nos. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus hoje pega na tua mão, te segura e caminha contigo. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Meu irmão, minha irmã, o vento vai se acalmar. Fica firme com Jesus. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: nós também queremos prostrar diante de Jesus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da minha, da sua, da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir o Senhor com alegria, irmãos. Podemos nos assentar para uma breve homilia, porque logo mais teremos José no sax tenor, fazendo uma homenagem para os pais,
A coisa mais extraordinária que você vai ver hoje, é claro, depois da Santa Liturgia. Queridos, a leitura de hoje, ela é simplesmente fantástica. Na primeira leitura nós ouvimos que o profeta Elias, o profeta que foi arrebatado na carruagem de fogo, o profeta que não experimentou a morte, o profeta que na semana passada, domingo passado, ele estava do lado de Jesus no Monte Tabor. Jesus foi transfigurado e do lado de Jesus apareceu Moisés e Elias. Esse mesmo profeta hoje na primeira leitura, ele está fugindo com medo de uma mulher por nome Jezabel. Jezabel é uma mulher no Antigo Testamento, profetisa de Baal. E ela faz uma ameaça ao profeta Elias, dizendo: Elias, eu irei te matar. Elias, uma vez que você não é profeta de Baal, você é profeta de Javé, eu tenho um recado para ti, Elias. Eu irei te matar de Jezabel para o profeta Elias. E o homem de Deus, ele foge para o deserto. O homem de Deus, ele vai embora, ele corre até cair. E quando ele cai, um anjo aparece, entrega para ele pão e água. Ele come, bebe e volta a dormir. É o primeiro caso de depressão na Bíblia. Elias come, bebe, dorme. O anjo chega, toca em Elias e diz: caminha, porque longo é a tua caminhada. E ele caminha, e depois de 40 dias, ele chega ao monte Horebe, a montanha do Senhor. Olha o que diz a primeira leitura. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. Queridos, numa gruta não tem rede, numa gruta não tem colchão, numa gruta não tem travesseiro, numa gruta o que muito tem são insetos peçonhentos, tem ali pedra. Elias passou a noite numa gruta. Elias estava com medo, Elias estava com medo de Jezabel. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: padre, eu estou num beco sem saída, padre, eu entrei numa situação que eu não tenho mais jeito, eu não sei o que fazer, padre. Quantas pessoas dizem: padre, eu estou numa situação que infelizmente é irreversível. Significa as grutas da vida. Quantas grutas a gente passa ao longo desta caminhada, e muitas vezes nós nos encontramos em situações que aparentemente não tem saída. Mas olha o que aconteceu com o profeta Elias, que estava na gruta. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Qual é a tua gruta? Qual é o teu medo nesta noite? Qual é a situação que aparentemente não tem mais como você resolver? O anjo do Senhor diz: saia, saia, porque Deus vai falar contigo. Deus vai falar com você, pai. Deus vai falar com você, mãe, tio, tia. Deus vai revolucionar a sua história. E se você crê nisso, aplaude o Senhor com alegria. Glórias a ti, Senhor, nós acreditamos. E ele sai, e ele vê depois, quando ele está no monte, uma tempestade. Deus não está na tempestade. Ele vê um monte de fogo que vem consumindo. Deus também não está no fogo. E depois de tudo isso aparece uma brisa leve, uma brisa suave, e Deus ali está, e ele se prostra diante do Senhor. Queridos, Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Ele vai falar contigo, Ele vai falar conosco, Ele não vai te deixar abandonado. Deus é um Pai que nos ama. Tanto é que no Salmo de hoje, Salmo 84, olha o clamor do salmista: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade, e a vossa salvação nos concedeis. Quero ouvir o que o Senhor irá falar.
Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir Deus falar conosco. É a paz que Ele vai anunciar. Queridos, muitos países estão em guerra. Eu assisti esses dias no YouTube, que eu não assisto televisão, mas eu gosto do YouTube para pesquisar algumas coisas interessantes. Só os Estados Unidos já investiram na guerra entre Ucrânia e também a Rússia, mais de 4 bilhões de dólares. Querido, dinheiro que poderia ser investido em educação, em paz, em saúde pública, na transformação de um mundo melhor. Queridos, mais do que nunca a igreja precisa anunciar o reino, a igreja precisa anunciar a paz. Eu quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação de quem o temem, e a glória habitará em nossa terra. Nós queremos a paz, nós profetizamos um tempo de paz. Nós queremos orar por aqueles países que estão em guerra, porque isso não é a vontade do Senhor. Nós não viemos aqui para guerrear, não. Nós viemos aqui para sermos uma mão amiga, para sermos um braço forte. Nós viemos aqui para ser transformador de uma sociedade, porque Deus é nosso Pai, e o nosso Deus, Ele é da paz, não é da guerra. Aonde tem guerra não tem Deus. Deus, Ele está na paz. O Senhor não deseja guerra. O Senhor não deseja guerra em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Mais do que nunca a igreja precisa anunciar aos 4 cantos do mundo que nós viemos aqui para sermos protagonistas da paz. O apóstolo Paulo hoje, na segunda leitura, escrevendo aos Romanos, ele faz um desabafo. O apóstolo Paulo, ele rasga o seu coração diante da comunidade quando ele diz: irmãos, eu não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. A igreja de Roma, uma igreja linda, uma igreja imponente, uma igreja cheia do Espírito Santo, agora ela está dispersa. A igreja está se apequenando, a igreja está diminuindo. O povo que até então tinha sede de oração, agora está sendo perseguido. A igreja está fria, a igreja está dispersa, a igreja está vivendo um tempo de muita frieza espiritual. A igreja está vivendo um tempo que o apóstolo Paulo diz que eu tenho no meu coração uma grande tristeza. Olha o que diz o apóstolo: tenho no meu coração uma grande tristeza e uma grande dor contínua. Queridos, quantas vezes a gente se preocupa mesmo com a igreja, com a paróquia, com as comunidades, com as pastorais, serviços, movimentos, porque irmãos, nós amamos vocês. Como é bom celebrar a Santa Missa com o povo feliz, com os levitas, com toda a equipe que auxilia o padre a chegarmos a tantos lugares. Se isso não tivesse acontecendo, eu também estaria triste, eu também estaria angustiado, mas graças a Deus, diferente do apóstolo Paulo, hoje o nosso coração, ele transborda de alegria, porque o Senhor é a nossa força, e Deus tem feito por nós muito mais do que aquilo que nós pedimos. Jesus hoje no Evangelho, Ele caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as águas às 3 horas da madrugada. Ele está caminhando e diz que o mar está revolto, a tempestade, os vendavais, e aparece o meu mestre, imagino eu, com a sua túnica branca, com a sua estola, com seus cabelos longos, com a sua barba fechada, e quando acontece um relâmpago no céu, porque quando está o tempo muito impetuoso, o céu fica relampejando,
E quando o relâmpago clareia as águas, eles avistam ali um fantasma, porque é de madrugada. E quando o relâmpago acontece de novo, aquele relampejo, eles olham, vem uma pessoa andando sobre as águas, uma pessoa de branco. E eles não pensam que é o mestre, eles já gritam logo: é um fantasma. Em uma linguagem de hoje, é uma alma, é uma visagem, é uma assombração. Padre, eu vi uma alma, eu vi um fantasma, e eles querem pular do barco, mas não tem para onde pular, porque o mar está revolto. E Jesus, no meio do medo dos apóstolos, ele grita: sou eu, coragem. Nesse momento, acredito que houve um silêncio, eles ficaram olhando um para o outro. Será que é mesmo Jesus? Será que é mesmo? A gente nunca viu ele fazendo isso. Será que ele está andando sobre as águas? É o meu Jesus dizendo que para Deus nada é impossível. E quando Pedro olha, certamente apenas com o olho, porque o outro está fechado com medo, ele diz: Senhor, se és tu, Senhor, se és tu, pede para eu ir na tua direção. Queridos, Pedro poderia ter ficado calado. Pedro poderia ter dito: Senhor, que bom que és tu, vem para cá, Jesus, entra na barca. Senhor, já é 3 horas da madrugada, vamos fazer um lanche, estamos com fome, estávamos com medo. Pedro diz: Senhor, que bom tu estás aqui, vamos rezar um texto aqui, Senhor, pedir a intercessão da tua mãe Maria Santíssima, vamos aqui agradecer a Deus, porque não aconteceu nada de ruim contigo e nem comigo. Não, Pedro não disse isso, ele disse: eu também quero ir na tua direção, Jesus, eu também quero caminhar sobre as águas. Nós nesta noite queremos também a ousadia de Pedro. Ele poderia ter ficado em silêncio igual aos outros, mas não, o coração de Pedro era diferente. Pedro tinha uma ousadia diferente, e ele diz: eu também quero ir, eu também quero experimentar o impossível, eu também quero fazer aquilo que ninguém fez. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu acredito que os apóstolos olharam para o outro e falaram: esse Pedro é maluco, esse Pedro é doido. Por que Jesus chamou esse homem? Não está vendo que ninguém vai andar sobre as águas? E quando eles olham, Pedro já está descendo da barca, e quando Pedro põe o pé na água, eles ficam olhando: Pedro vai afundar, Pedro vai morrer hoje. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Queridos, imagine se fosse na era do WhatsApp, imagine se fosse na era digital. Pedro teria dito: ei, faz aí um filme, faz aí um vídeo, e depois eu vou postar nos grupos de WhatsApp, manda aí, faz um vídeo andando sobre as águas. Mas como não tinha nada disso, Pedro começa a andar. Imagine a sensação de Pedro, de olhar para Jesus e dizer assim: pela primeira vez, eu estou experimentando aquilo que aparentemente era impossível, mas eu estou diante de Deus, porque Jesus é homem, mas Jesus é Deus, e esse aqui me encoraja a realmente fazer coisas que até então a minha mente não percebia que era possível. E ele começa a caminhar, olhando para Jesus. Imagina o coração de Pedro batendo forte, tutuco, 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 e ele andando na direção de Jesus, caminhando, e os apóstolos olhando. E não é que ele está andando mesmo, não é, Felipe? Ei, Bartolomeu, Mateus, João, olha aí, João, olha aí, olha o que está acontecendo. Ei, Tomé, tu disse que ele ia afundar, olha, Tomé, ele está andando. Ei, está acontecendo mesmo sobrenatural. E neste momento Jesus olhando para Pedro, e Pedro olha para a barca, e Pedro vê de novo a barca subindo e descendo, porque o mar ainda continua revolto. E nesse momento Pedro começa a afundar. E Pedro começa a afundar porque ele tira o olhar do mestre. Ele começa a olhar agora para o vendaval, ele começa a olhar agora para a tempestade. Ei, não olha para aquilo que tem de pior, não. Olha para o que você tem de melhor. Olha para a palavra, olha para a Eucaristia, olha para aquilo que Deus fez na tua vida. Olha para aquilo que Deus fez na tua vida de bom. E nesse momento Pedro começa a afundar, e ele já está com água no pescoço, mas ele grita: Senhor, salva-me. Esse é o nosso grito, é o grito da igreja. Que situação eu estou vivendo, ou você? Ei, Senhor, salva-me. Ei, Senhor Jesus, salva-nos.
Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé. Se Pedro, que andou sobre as águas, é um homem de pouca fé, imagine o Padre Antônio, que nunca andou. Imagine você. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da intercessão dos santos, nós necessitamos da oração, da Eucaristia, nós necessitamos de estar na presença do Senhor. E quando Jesus sobe a barca, acontece uma calmaria. As ondas que estavam agitadas ficam calmas. Os vendavais tornam brisa leve. E tudo fica calmo.